gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês a como vocês estarem fazendo o teclado personalizado, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o teclado personalizado que eu tenho, é esse daqui. Então, eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem fazendo ele. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é vocês vir na Play Store ou na App Store, né, gente? E pesquisar Face Moji. Daí vai aparecer o primeiro aqui, gente. Lembrando, gente, que esse daqui que eu tô fazendo dá em Android e iOS, tá? Eu já instalei o meu Facemoji, daí vocês só vão ter que instalar mesmo. Eu vou abrir pra vocês. Daí eu tava vendo já que no início tem umas fontes que já são feitas, tá, gente? Vocês vão poder estar baixando elas. Vou ensinar pra vocês aqui ó, como tá baixando. Eu vou pegar essa aqui de gatinho. Você só clica nela e aqui no de vocês vai estar aparecendo baixar. Mas já que eu já baixei essa fonte, aqui só vai estar aparecendo aplique pra mim, tá, gente? Daí vai aparecer aí. Mas agora, quando você quer fazer o seu teclado personalizado, é só você vir aqui, nesse mais com pincel. Vai ter várias fotos aqui, que vocês vão poder estar pegando, tá? E esse abrir galeria aqui, é quando você quer pegar uma foto sua pra colocar no teclado. Eu vou fazer um aqui, eu vou escolher uma foto. Eu vou pegar essa dessa menininha azul aqui. Já vai estar chegando o teclado pronto, gente. Só que vocês vão poder estar modificando ele, né? Vocês vão vir aqui em padrão, se vocês quiserem deixar essa linha assim. Sabe quando você quer desenhar alguma coisa na tela? E aqui vai ter vários outros que vão ser temas, gente. Esse daqui é tema. E esse aqui de gelo, que congela tudo. O padrão fica normal. Daí, vocês vão vir em teclas. E vai aparecer ajustamento, opacidade, e vocês vão aqui, se vocês quiserem deixar sem essas teclas assim, gente, vocês vão aqui no último que vai desaparecer. E se vocês quiserem deixar, vocês aumentam que vai continuar com as teclas. Eu vou deixar assim. Daí, depois de opacidade, gente, vai aparecer claridade. A claridade não é das teclas, é da foto. Se você quiser deixar essa foto bem mais clara, você aumenta ela. Se você quiser deixar ela bem mais escura, você coloca no último. Eu deixo no meio, gente, dando um brilhinho pra ela. Aí, aqui embaixo, vocês vão estar podendo escolher as teclas que você quer colocar, mas eu não quero nenhuma. E aqui embaixo já vão ter as teclas que já vão estar prontas pelo próprio aplicativo. Daí, vocês vão em fontes. E aqui vai estar aparecendo cor de texto. Cor de texto, gente, é a cor das letras do seu teclado. Vocês vão poder estar escolhendo qualquer cor aqui. Mas eu gosto de deixar no branco. Aqui embaixo já tem as fontes que vão ficar aqui, gente, no seu teclado também. Eu vou deixar a minha nessa daqui, mas você pode escolher em qualquer outra. Daí você vai em deslize. Vai ser essa risca aqui, gente. Tem como você deixar ela média e grossa. Eu deixo ela fina. E aqui vai ter como vocês estarem passando, só que diferente, gente. No meu caso é a bolinha. Mas eu já baixei um aqui, que é esse daqui de moranguinho, que eu gosto bastante. Mas vocês também podem estar pegando outras, tá? Que o próprio aplicativo já fez. Por exemplo, o moranguinho. Aí, vocês vão em efeitos. E o efeito, gente, é quando você clicar em qualquer letra, vai sair meio que um negocinho, sabe? Um efeito. Assim. Também já tem outras que o aplicativo fez. E o que eu vou botar é o de moranguinho, gente. Daí agora, você indo pra lente, vai ser pra modificar alguma coisa nessa foto, tá caindo algum efeito nessa foto, gente. Eu já tenho aqui esse de florzinha e esse de neve. E também tem esse de disco, gente, mas eu não gosto muito. Eu vou deixar no de flor. Agora vocês indo aqui para sons, se você quiser colocar som quando você tocar em qualquer letra, gente. Tem vários aqui, mas eu não gosto de deixar. E pra você salvar o seu teclado, você vai aqui em salvar. E vai estar salvando, gente, o seu teclado, olha. Aí pronto, o seu teclado já vai estar, quando você for digitar alguma coisa no YouTube, no WhatsApp, essas coisas, gente. Foi isso, beijos e tchau, amores.